Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal que você já sabe que não é só o meu canal, mas é também o seu canal. E já no começo desse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não foi inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui nesse canal. Pode ter certeza que aqui só tem conteúdo bom que vai edificar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando alguém. Não se esquece de deixar bastante like aqui no vídeo, que me ajuda muito no engajamento e esse conteúdo pode ser entregue para mais pessoas. Eu cheguei do culto quase agora e eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho, vai ser bem breve, porque essa palavra tem batido muito forte na minha alma, no meu coração. A palavra dessa noite é sobre gratidão. O apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. Em tudo sejam gratos. E falar de gratidão não é fácil, porque o próprio Deus disse: eu abençoo aquele que me oferece sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Só que quando a gente fala em gratidão, a gente lembra logo das nossas feridas, né? Porque geralmente a gente ajuda muita gente e dificilmente a gente tem um retorno com essa palavra chamada gratidão. Como é difícil a gente manter a nossa essência diante de situações tão adversas como essa. E o principal e o foco desse vídeo, a ingratidão. A ingratidão que eu quero falar aqui hoje não é só sobre a ingratidão de ajudar alguém, esperar um retorno e não ter. Não é só sobre a ingratidão de você esperar uma palavra de alguém e não receber. A gratidão que eu quero falar aqui hoje é uma gratidão que eu estou sentindo. Para muitas pessoas é difícil externar gratidão. Para muitas pessoas é difícil mostrar para o mundo de onde vieram, quem eram, porque é mais fácil a gente contar a vitória do que contar a derrota. Na ótica humana, fica mais bonito contar a vitória do que contar a derrota. Eu tenho vivido muitos momentos de intimidade com Deus. E através desses momentos que eu tenho vivido, eu quero compartilhar com vocês algo que é muito tremendo sobre a gratidão. E quem me conhece de perto sabe que eu não sou de amigos e muito menos de amigas. A gente tem carinho, a gente ama as pessoas, a gente se refere a elas como amigo ou amiga, mas amigo, na verdade, no íntimo, no meu profundo, é só Deus. É que eu aprendi que quando a gente se vê num quarto escuro, numa dificuldade, num problema, a gente não tem amigo, a gente tem Deus. E quando eu falo de dificuldade, eu não estou falando de uma dificuldade de pegar dinheiro emprestado ou de receber um socorro numa hora de necessidade. Não. Eu estou falando de um amigo para orar por você, para clamar pela sua vida. Amigo que encosta do teu lado e fala para você: eu tô junto com você. Eu estou com você para o que der e vier. E quando você precisa dele, ele realmente está lá para o que der e vier. Eu tenho vivido alguns momentos na minha vida ultimamente e eu tenho percebido que Deus tem colocado pessoas na minha vida. E eu não quero usar aqui a palavra para substituir, mas eu quero usar aqui a palavra para suprir as minhas necessidades. Eu sou uma pessoa de uma família muito grande, uma parentela muito grande, né? Porque família, depois que a gente casa, é o nosso marido e os nossos filhos. Mas a minha parentela em si é muito grande. Muitos tios, muitas tias, primos, muitos primos. Tenho parente aqui em São Paulo, tenho parente no Goiás, tenho parente em Tocantins, no Pará, e tenho parente em um monte de lugar. Mas de uns anos para cá, e eu quero abrir isso aqui agora
E eu nunca abri a minha vida dessa forma, mas eu vou abrir aqui porque eu sinto da parte de Deus de fazer isso. De uns anos para cá, a maioria dessas pessoas, e eu poderia até dizer que 100% dessas pessoas, viraram as costas para mim. Literalmente, soltaram da minha mão num dos momentos em que deveriam segurar nas minhas mãos e me ajudar. Eu já contei aqui um testemunho, e eu vou até deixar o link do vídeo aqui, caso você queira assistir, de quando eu fui molestada sexualmente, abusada sexualmente por um parente. Eu fui abusada sexualmente por um tio muito próximo. Uma pessoa que sempre foi e não deixou de ser até hoje muito amada por todos os meus parentes. Eu não nasci em berço evangélico, ao contrário, eu era pecadora, escrava do diabo, ia para a igreja com a minha avó, era uma bênção, me converti, aceitei Jesus, depois saí da presença, fugi de Deus e depois voltei novamente e aqui estou até o dia de hoje, já fazem muitos anos. Só que depois que aconteceram algumas coisas na minha vida, eu percebi que a grande maioria dos meus parentes viraram as costas para mim. Inclusive, no meio desse testemunho todo, eu tenho contado que muitas vezes eu precisei de um parente e eu não tive um parente para me ajudar. Muitas vezes eu estava na sarjeta e passava por mim um parente, sangue do meu sangue, e não me ajudou, não me estendeu a mão. Um dia eu questionei a Deus e eu perguntei, disse, Deus, por quê? Porque talvez se eu tivesse sido ajudada, as coisas teriam sido diferentes, as coisas teriam sido melhores. E Deus me disse, eu não permito que ninguém coloque a mão para ajudar, para levantar, porque lá na frente Deus já sabe que se aquela pessoa faz, ela vai ser acometida de um sentimento chamado ingratidão, que significa ajudar você e jogar na cara depois. Então Deus não permitiu eu ser ajudada. Eu tive que me levantar, que me reerguer com as minhas próprias pernas, com a ajuda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sozinha. E eu tenho percebido que Deus ele tem enviado pessoas não para substituir, mas para suprir o vazio que eu sentia dentro de mim. Deus tem enviado filhos na fé. Deus tem enviado irmãos na fé. Porque quem é de família grande sabe a falta que faz você estar num almoço de família de domingo. A falta que faz você estar na casa da sua avó, almoçando com todos os outros primos, enquanto só você não tá. E eu sei que tem gente que olha pra gente, como eu disse na vigília ontem que a gente participou, eu sei que tem gente que olha pra gente e pensa, a vida dela deve ser uma bênção completa, porque é mulher de Deus, é casada, tem seus filhos, tem sua família, deve ser uma bênção completa. E não é bem assim. De muitas coisas a gente sente falta. É bem verdade que a palavra de Deus diz que quando você tem a presença, de nada você tem falta. Mas nós sentimos falta de um abraço, como seres humanos adornados de sentimento, como diz meu pastor. Nós sentimos falta de um abraço. Muitas vezes sentimos falta de uma mensagem, sentimos falta de um carinho, de ouvir um eu te amo. E quantas famílias, quantas casas hoje não tem dentro de casa a palavra eu te amo? Não tem dentro de casa carinho, não tem sentimento. É um povo, uma família que se diz ser família, mas só se ajunta para falar de conta que tem que pagar, só se ajunta para falar de dívida que tem que resolver, só se ajunta para falar de problema e para tentar resolver, e quando no fim não resolve nada. Casas que não têm mais pais que têm carinho pelos seus filhos, ao contrário, molestam a inocência dos seus próprios filhos. Não defendem suas esposas, mulheres que não são submissas aos seus maridos. Pessoas que
completamente perderam o temor a Deus. Não conseguem mais ser aquilo que a Bíblia diz que a família precisa ser. Como a primeira e principal instituição criada por Deus. As pessoas deixaram de entender que quando o altar delas está rachado e quebrado dentro de casa, não adianta tentar consertar o altar lá fora. As pessoas deixaram de entender que quando o ministério casa, o ministério família, o ministério casamento, o ministério filhos está ferido, não adianta tentar curar ministério lá fora. Não adianta dizer que tem ministério lá fora, que ama, que abraça, que beija, quando dentro de casa não é isso. Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar da gratidão. Porque eu quero deixar registrado aqui eu expressando a minha gratidão a Deus, porque Deus tem suprido a minha necessidade. Deus tem enviado pessoas para me chamar de irmã. Deus tem enviado pessoas para me chamar de mãe. Deus tem enviado pessoas até para me chamar de vó. Pessoas que eu jamais imaginava ter perto de mim, Deus está colocando. Esses dias eu estava conversando com o Rafael, eu falei para ele, tem pessoas que estão andando com a gente agora, que está do nosso lado, que está caminhando, e quando eu digo caminhar, gente, não é pessoas que te levam para o buraco, não, é gente que quer te levar para cima. Gente que quer ajudar você a se levantar. Tem pessoas que estão andando com a gente, que a gente fica de boca aberta, eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei estar andando com essa pessoa. Eu nunca imaginei que essa vida pudesse se aproximar da minha família, da minha casa, do meu ministério. Porque a gente admira muitas pessoas, é bem verdade. Admirar é uma coisa. Agora, você participar daquilo que você está dizendo que admira é outra história. Então, hoje, eu sou completamente grata a Deus. Porque Deus tem apresentado pessoas que eu jamais imaginava. Eu volto a dizer que eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida hoje. Porque eu tenho vivido e tenho visto a olho nu, de perto, pessoas que eu tanto quis o bem virarem as costas para mim. Por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira, por causa de uma conversa aumentada. Pessoas que diziam que me amavam. Pessoas que diziam que estavam comigo. Pessoas que comeram na minha mesa. Pessoas a quem eu já fiz tanto sacrifício que nem a própria pessoa sabe. Pessoas pela qual eu já suportei jugo, suporto até hoje, suporto peso. Porque talvez você que está aí do outro lado, você que é representante de família, você que serve, o resto da tua família inteira é descrente, não serve, você vai saber o que eu estou falando aqui agora. Só quem é um representante de família sabe o peso que é carregar uma família inteira nas costas, ter que orar por todo mundo. E ainda assim você consegue ver até o cuidado de Deus, mas você não vê a pessoa indo para a igreja, você não vê a pessoa se reconciliando com Cristo, você não vê diferença na vida da pessoa, você só vê aquela pessoa cada vez se afundando mais. É pesado você querer ter perto alguém que não quer ficar perto de você. Então eu quero expressar minha gratidão a Deus, porque mesmo passando por tudo isso, Deus tem enviado socorro na minha vida. Talvez hoje você está passando por um momento difícil. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, é o domingo da família. E eu quero direcionar essa palavra aqui para a sua família agora. Talvez a sua casa está quebrada, a sua casa está destruída. Mas o céu está dizendo aqui para você hoje, calma, porque eu ainda tenho controle na minha mão. O Senhor está dizendo aqui para alguém que entrou aqui nesse vídeo por acaso. Talvez nem imaginava ainda hoje ouvir uma palavra de Deus. O Senhor está dizendo, eu vou curar o teu ministério família. E assim como eu profetizo na sua vida, eu recebo na minha casa, na minha vida essa palavra, porque isso aqui é profético.
A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamado, muita gente é. Agora, ser escolhido é diferente. Quem é escolhido, a escolha, o fato dele ser escolhido, o torna obrigado a carregar no seu ombro o peso de um fardo, que muitas vezes ele vai dizer que não é dele. Mas ele vai ser obrigado a carregar. Por quê? Porque ele está vendo que mesmo que a família não sirva a Deus, a família está sendo cuidada por Deus. Então que hoje, através desse vídeo, através da minha expressão de gratidão a Deus aqui, você consiga ser grato até pela tristeza que você tem passado. Até pela adversidade, até pela luta que você tem passado. Porque às vezes até a luta que vem pra gente é para glorificar a Ele. Porque às vezes até a tristeza que a gente passa, até a exclusão, como eu já disse aqui, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou a excluída, eu sou o patinho feio, eu sou aquela que fica fora das reuniões de família, eu sou aquela que fica fora dos aniversários, eu sou aquela que fica fora dos almoços, eu sou aquela que fica fora de tudo. Só que o meu coração é tão bom, é tão cheio de gratidão a Deus, que mesmo sendo excluída, eu continuo orando por todos, até por quem me feriu. Até por quem deveria me apoiar e não me apoia. Até por quem deveria me amar e não me ama. Porque eu falei aqui num vídeo anterior, eu já vi gente chorar em cima de caixão e dizer, eu vou começar a valorizar a vida. Eu vou começar a valorizar o que eu tenho. Quando hoje, na verdade, não valoriza nada. Não ama como tem que amar. Não dá o devido carinho que deveria dar. Só que eu sei que Deus está vendo tudo. Deus sabe quantas vezes eu orei pela minha parentela, quantas vezes eu tenho orado para Deus agir, para Deus fazer, para Deus mover, para Ele fazer a vontade dEle. Só Ele, que é o colhedor da oração, sabe quantas orações eu já fiz. E continuo sendo a excluída. Continuo sendo aquela que quando chega tem gente que levanta e vai embora. Continuo sendo aquela que se for na festa, fulano, ciclano, beltrano, não vai porque a Carol vai. Dói. Nossa, e como dói. E sabe o que é pior? O pior de tudo isso não é que dói só em mim, por mim e por causa de mim. Eu tenho 3 filhas. Eu tenho 3 filhas que são netas únicas. Que até alguns anos atrás eram bisnetas únicas. As minhas filhas não têm idade para visitar parente. As minhas filhas não têm idade para ir atrás de parente. As minhas filhas têm idade para ser visitada. As minhas filhas têm idade para ser procurada, para ser achada por alguém. Não dá. Não dá para eu deixar o tempo passar e depois que morrer eu querer dar valor. Ah, como eu amava. Ai, como eu gostava. Nossa, mas fulano, oh meu Deus. Morto não ouve nada. Morto não faz contato. Morto é morto. Hoje, eu posso dizer claramente aqui, claramente, eu estou aliviada, mesmo triste, mesmo muito chateada, estou como ser humano, mas eu estou aliviada, porque tudo que eu podia fazer eu fiz, tudo. E continuo fazendo, porque a oração é a arma do crente. Deus tem falado tanto. Ontem mesmo Deus falou numa vigília onde eu estava. Deus me chamou pelo nome no meio do culto, na madrugada. Eram mais de 3 horas da manhã. Eu saí da vigília às 6 horas da manhã. Deus me chamou no meio do culto pelo nome. E disse para mim,
que o próprio Pai vai tocar na ferida que foi aberta. Porque na maioria das vezes quem toca em mim pensa que está tocando em mim, mas não tá tocando no meu Deus. Por quê? Porque só Deus é quem conhece o grau de intimidade que a gente tem com Ele. Aí as pessoas querem fazer uma soma de intimidade. Deixa eu ver quanto de intimidade que fulano tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu ser boca de Deus na sua vida aqui, através desse vídeo. Jesus vai curar as suas dores, as suas feridas. Mas você precisa externar a sua gratidão. Mesmo quando você estiver triste, mesmo quando você estiver abatido, externe a sua gratidão. Porque quando você externa a gratidão, Deus envia pessoas para ajudar você e para suprir todas as suas necessidades. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua casa, a sua família, a sua parentela, cada pessoa com quem você compartilhar esse vídeo possa ser alcançado pelo poder da gratidão através do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.